Bom dia a todos. É com muita felicidade que eu estou aqui abrindo a quinta semana do movimento Divórcio com Respeito. E hoje a gente vai falar com o advogado Luiz Cláudio Guimarães, presidente do IBDFAN do Rio, coordenador da pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões do Grupo Tríade, e meu amigo querido e advogado. Vou tentar aqui adicionar o Luiz Cláudio, vamos ver se isso vai funcionar. Se não funcionar, Luiz, você pede para eu te incluir. Mas acho que recebeu o convite, e se não recebeu, eu mando de novo ou você pede para entrar aqui. Não sei se ele já viu. Tudo bem, pessoal? Tô vendo aqui Tati, Ju, Mirla, o pessoal aí entrando já para a gente começar essa semana. Bom dia. E já chamei o Luiz Cláudio, mas vou chamar de novo. Deixa eu botar aqui. Tá dizendo que ele não está conseguindo participar. Será por quê, gente? Vamos lá de novo. Convidei de novo. Bom dia. Bom dia, Luiz. Que bom te ver aqui. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Estava explicando aqui, fazendo a sua apresentação, falando que você, além de meu querido amigo advogado, né, colega, também é presidente do nosso IBDFAN Rio de Janeiro, a quem eu tenho o prazer dele ter me convidado para participar como coordenador e presidente, né, da Comissão de Mediação e Métodos Autocompositivos, e também o Luiz Cláudio, coordenador do grupo da pós-graduação de Família e Sucessões do Grupo Tríade, uma das melhores pós-graduações do Brasil, a quem eu também tenho a honra de dar aula. E então a gente está aqui com tudo fresquinho na cabeça para trazer para vocês várias perguntas, começando essa semana, que é um movimento independente. Esse movimento Divórcio com Respeito nasceu da Comissão Especial das Práticas Colaborativas da OAB Nacional, mas ele hoje se tornou um movimento independente, e ele tem como coordenadoras a Olivia Furst, a Val Dalmolin, a Marília Oliveira Teles, a Rose Meirelles e eu, Renata Vilela Monteiro. Então, vamos começar, Luiz Cláudio? E eu já quero começar te provocando. Você quer falar alguma coisa antes? Só dar bom dia para o pessoal que está aí assistindo, que acordou cedo e está aí com paciência para nos ouvir. Um monte de gente legal que eu já... E um agradecimento aí a você, Renata, pelo convite. Prazer é meu. Luiz, quando eu pensei da gente fazer essa live sobre o que esperar, né, do seu advogado no divórcio, eu fiquei pensando naquela pessoa que está aqui nos ouvindo, ou que vai nos ouvir, porque essa live vai ficar gravada no perfil do Divórcio com Respeito, está se decidindo se divorciar e muitas vezes com receio, né, de procurar ou de tomar uma iniciativa, procurar um advogado. Eis que essa pessoa, então, pede uma indicação para uma amiga que já se divorciou, e chega no nosso escritório, né, com a decisão tomada, querendo a nossa orientação. E o que você acha que, nesse momento, ela deve esperar do advogado dela que ela procurou? Assim, eu vou falar um pouquinho do que eu acho que a pessoa deve esperar, mas eu acho que
O meu lugar aqui de fala é mais do que eu acho como advogado deve se postar. Mas assim, porque eu sempre quando recebo o cliente, eu acho que o que o cliente procura é segurança. Né? O cliente quer, eu acho que em primeiro lugar é acolhimento, em segundo lugar é segurança. Então, eu acho que o cliente ele precisa ser ouvido. Então, e eu escuto isso de alguns clientes, né? O cliente às vezes chega, ele começa a contar a história, e nós temos colegas às vezes que são um pouco afoitos, e aí eles começam a ouvir, e a prática já nos dá isso, né? A gente começa a ouvir uma história, a gente já consegue mais ou menos delinear qual é o resultado, o que aquela pessoa quer, e a gente acaba querendo encurtar o espaço e acaba interrompendo o cliente. Eu acho que o cliente, assim, ele chega, por evidente, nós não somos psicólogos e não temos que tentar fazer o papel do psicólogo. Esse papel é do psicólogo, não é nosso. Mas ele chega e ele precisa falar. Ele quer ser ouvido. Eu não sei, Renata vai lembrar, nós tínhamos um juiz aqui da segunda vara de família, o doutor Gerardo Carnevale. O Gerardo, quando ele abria a audiência, ele sempre falava o seguinte: ele deixava ambos falar. Uma parte falava o tempo que quisesse falar, a outra parte falava o tempo que quisesse falar, e depois ele seguia com a audiência. Né? E isso é o magistrado, não é o advogado que a parte procurou para poder ter essa segurança. E então eu acho isso, eu acho que o que o cliente quer é isso. Ele quer poder falar, ele quer ser ouvido, ele quer se sentir acarinhado e ele quer ter segurança. E eu acho que o nosso papel é exatamente esse, é de receber, deixar o cliente falar. É lógico que você não vai deixar a pessoa falar 1h30, você não vai deixar a pessoa ficar falando as abobrinhas, você pode até direcionar um pouquinho, mas eu acho que a pessoa. E Renata, eu vi que você falou que está com eco, mas eu não tenho nada ligado em casa, só estou. Oi? Agora eu não estou te ouvindo. Melhorou. Agora eu voltei a te ouvir. É que eu não tenho nada ligado, não tem nem ninguém em casa, eu estou sozinho aqui, então eu não sei eu não sei o que fazer em razão desse eco, entendeu? Não, vamos lá, tá dando certo. Tá? Bom, e eu acho assim, o cliente quando chega, quando a gente recebe o cliente, eu acho que o principal é a gente ouvir a história do cliente, né? E como eu disse, ele quer segurança. E ele chega, ele é leigo, ele pode ter. E a gente ainda tem um problema hoje em dia, né? Que é o Dr. Google e o que todos os amigos falam, né? Então cada um conta uma história, mas conta a sua história, que é diferente da história daquela pessoa, né? Nunca é igual, até porque é impossível, né? Ninguém conta literalmente para os amigos o que efetivamente vivencia. Né? Ninguém conta com riqueza de detalhes o que está dentro de casa, o que levou efetivamente os comportamentos daquele casal que levaram, às vezes, ao fim daquela conjugalidade. Então, eu acho que você tem que ouvir a história do cliente e nós temos esse nosso dever ético, né, de passar para o cliente efetivamente fazer um enquadramento legal para ele saber, primeiro, o que ele pode buscar, quais são os direitos que ele tem, e depois sim tentar encaixar e tentar aconselhar. Só que aconselhar, a gente tem que lembrar, a gente não é amigo do cliente. Então o nosso conselho tem que ser um conselho ali profissional, né? A gente tem que estar a par disso, a gente tem que ter essa frieza, por mais que algumas situações nos deixem logo na primeira escuta, nos deixem às vezes perplexos e querendo tomar uma posição. Até porque a gente tem que, uma coisa que também eu acho que é bastante delicada, é respeitar o tempo do cliente, né, Renata? Porque nós somos diferentes, né? Então tem pessoas que são resolutivas, que chegam e querem resolver e tomaram aquilo como decisão e vão embora. Tem pessoas que não. Tem pessoas que sabem que querem efetivamente pôr o fim naquela relação, mas que elas precisam de um tempo, elas precisam maturar
para conseguir aquilo, né? Então eu acho que o principal primeiro é isso, a gente, o cliente quer essa segurança, quer ser ouvido, nós devemos, eu acho que ouvir e encaixar o quadro ali dentro das possibilidades legais, mostrar os direitos, para depois sim, quando a gente já tiver um pouquinho, caminhado um pouquinho mais, né? Assim, eu acho que o cliente tem que se sentir seguro, ter confiança no advogado, o advogado também tem que passar a confiar no cliente, e aí sim a gente pode começar a pensar em deixar um pouco simplesmente o que é direito, o que é legal, né? E passar no querer, né? Porque às vezes mais importante do que você ter direito a X do patrimônio é o quanto você quer, por quanto você se daria satisfeito, né? Mas eu acho que isso tem que ser no segundo momento. A gente primeiro tem que subir a escada um pouquinho para depois pensar, conseguir avaliar, ver se aquele cliente vai ter um perfil que vai aguentar um litígio, se não vai aguentar um litígio, até que ponto ele pode ir, né? E também, às vezes, nos cabe também, às vezes, encorajar, né? Porque tem pessoas que a gente sabe que, às vezes, se colocam numa questão de dominação, de manipulação. A gente sabe que a gente tem relações que são conflituosas, que criam uma dependência muito grande. A gente ainda vive numa sociedade muito marcada pelo patriarcado, então a gente ainda vem de uma sociedade que as mulheres têm uma posição de vulnerabilidade muito grande. Por evidente, eu não estou falando de todas, quando eu estou falando aqui, eu estou falando mais no geral, e graças a Deus a cada dia isso vem diminuindo, mas a gente ainda tem essa situação, eu acho que ainda teremos por um longo tempo, né? Então, por exemplo, eu escuto no escritório às vezes mães que ficam apavoradas porque elas entendem, elas acham que como o pai paga a pensão, paga a escola, elas ficam apavoradas que elas falam assim, ah não, mas se eu for brigar, a primeira coisa que ele vai fazer para me atacar é tirar as crianças da escola, porque ele sabe que eu amo a escola. Eu tenho todo o meu ciclo ali com os pais daquela escola, ele vai querer tirar, porque ele vai dizer que ele não vai querer ser exposto na escola. Então, essas coisas é que eu acho que a gente tem que ouvir e tentar acalmar, né? Tentar demonstrar, não é porque ele paga que ele escolhe, isso não existe, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não consegui. Eu fiquei pensando, ouvindo você falar, Luiz Cláudio, que as pessoas chegam, como você começou, muitas vezes sem saber nem se querem realmente se divorciar, né? A gente atende clientes ainda que estão naquele momento de tomada de decisão. E outros clientes, como você falou, que são muito certeiros. E aí você começou contando, contou essa história, né? Por exemplo, as pessoas vêm com ideias diferentes, que o fulaninho falou, que o amigo falou, que eu vi na televisão, como essa que você contou da história, e que ele tem que entrar com a ação, e que ele tem que fazer aquilo. E aí eu te pergunto, né, um divórcio com respeito, ele pode ser litigioso? Porque muitas pessoas, Luiz Cláudio, elas têm essa ideia de que o divórcio consensual é o divórcio com respeito. E o divórcio, né, litigioso é um divórcio sem respeito. E essa é uma ideia de um senso comum, a gente até pode entender por trás que faça algum sentido, uma vez que quem opta por um divórcio consensual está procurando uma relação consensual, está procurando chegar em algum consenso, e quem entra com litígio, o senso comum, é porque quer brigar, mas a gente sabe que não é assim. Então, você que é uma pessoa muito experiente, uma pessoa que tem muitos casos no tribunal, denominados no direito como litigiosos, queria que você explicasse um pouquinho o que é o litígio e por que não é possível ter um litígio com muito respeito. Olha só, primeiro sim, nem todo divórcio consensual. Primeiro, já vou responder de cara o seguinte: você pode ter um divórcio litigioso com respeito, sim. Aliás, em grande parte dos casos eu consegui isso, e em razão do meu colega também, né? Porque
Não adianta, a gente vai falar o que é o litigioso, mas a gente tem que ter uma via de mão dupla, como também já passei por divórcios consensuais que não havia respeito. Né? Porque, assim, a gente sabe, a Renata sabe bem disso, que muitas vezes o divórcio consensual, ele acaba sendo consensual porque uma das partes quer se libertar. E acaba cedendo e acaba fazendo consensual, porque literalmente ela quer encerrar aquele ciclo, ela quer virar aquela página de qualquer forma, então ela aceita e não quer discutir. E é muito comum. E isso às vezes vem de uma relação que durante a conjugalidade já não havia respeito nenhum, e a pessoa, quando consegue a força para sair dali, ela sabe ou ela imagina que essa relação vai continuar e que se isso for para um litígio, ela vai continuar se submetendo a essa relação desrespeitosa com o seu par, com o seu ex-par, e ela quer se livrar daquilo e ela acaba aceitando um acordo, fazendo esse divórcio consensual de qualquer forma, mas que esse divórcio acabou sendo consensual, pautado na falta de respeito, na falta de empatia. Né? Posso aqui só fazer uma parte? Lógico. Muitas vezes a gente se depara com pessoas na mesa, né, que estão assim, há uma falta de paridade muito grande. Há, como você falou, uma relação que já é uma relação onde uma parte tem muito poder, e esse poder pode ser um poder, né, não só do dinheiro, uma outra parte está muito fragilizada emocionalmente, que aquele casal, né, ele tem ali já uma relação disfuncional, mas eles querem, como você falou, por N motivos, né, ou porque a pessoa quer realmente se livrar e fala, não importa, eu vou assinar e vou embora, não quero saber, ou então porque a pessoa também tem um pouco de medo de entrar na acumação e qual é a represália que isso vai acontecer. E ainda tem o caso que a pessoa acredita, né, que é possível, ainda dentro dessa relação disfuncional, fazer optar por um divórcio consensual, principalmente quando tem filhos, né? Mas um ponto importante, e eu também aqui corroborando com o Luiz Cláudio, é que eu já sentei muitas mesas de acordo em que naquele momento, né, era impossível o acordo. Era impossível. O caminho do divórcio consensual naquele momento era impossível. Porque, por exemplo, no meu caso, né, na maioria dessas vezes acontece que uma mulher está numa situação, né, de muita dependência econômica, dependência emocional, muitas vezes já sofrendo algum tipo de violência, não violência, mas uma violência naquela relação. Então, eu preciso tentar tratar desse casal de uma outra forma para ver se é possível. Talvez ela se fortalecer através de, né, uma terapia, um profissional de saúde, ou eles irem para algumas sessões com um profissional de saúde para que a gente possa limpar e ver se é possível, dentro desse cenário, mudar essa fórmula de diálogo, porque, gente, né, eu e o Gustavo sentamos muitas vezes com um cliente e você começa a levar susto da forma como o teu cliente está falando. Né? A ponto de eu virar ou a minha também, cliente. Isso não é só homem e mulher. Outro dia eu falei com o cliente, olha só, aqui você não vai falar assim. Eu vou encerrar a reunião. Você não quer sentar numa reunião a quatro? Para sentar numa reunião a quatro tem regras. E você não vai continuar gritando, né? Com a pessoa que você grita. Então, assim, numa relação desrespeitosa, numa mesa onde tinham dois advogados muito éticos. Mas, às vezes, o cliente precisa de limite, né? Então, eu acho muito legal isso que você falou do litígio com respeito e do consenso sem respeito, né? Porque esse é um ponto que o advogado faz muita diferença, né? Não deixar aquilo, ou pelo menos ele não ser levado, porque muitas vezes a gente tem um momento que a gente fica um pouco sugado, né? Ou por um momento a gente só sabe um lado da história, né? E acha que... E isso não significa que a gente não está defendendo o nosso cliente, mas a gente, para ser bom advogado, a gente precisa ter a big picture, né? A gente precisa, em algum momento, entender melhor daquela relação, para sim poder aconselhar ou poder dar para o cliente
todas as formas possíveis que ele tem de se divorciar. O litígio é uma porta só. Ir para o É judiciário. lógico, assim, e muitas vezes a gente tem que proteger o cliente dele mesmo, né? Porque o cliente, às vezes, ele está ali, ele está passando por aqui, ele está naquele turbilhão de emoções e ele fica cego. Assim, quantas vezes eu começo a relação meio que brigando com o meu cliente, né? Porque você tem também que dar uma enquadrada na pessoa, você tem que proteger ela dela mesma, porque senão ela vai acabar fazendo um mal geral à família, né? A gente sabe, assim, quando tem criança envolvida, tem os filhos envolvidos, as pessoas também tendem a ficar muito preocupadas. Ah, como é que eu vou fazer? Ah, isso vai refletir na criança. Ah, a criança vai ficar assim, né? A gente tinha aquele tabu, né? Ah, filho de pai separado tem problema, né? Quer dizer, tem problema o filho de pai mal casado, o filho de pai separado não tem problema nenhum, né? Os filhos de pais separados, mas que têm pais que respeitam os filhos, não vai ter problema nenhum. Agora, os pais casados, tá casado há 20 anos, 25, mas é briga, é porrada o tempo todo dentro de casa, não respeita a presença do filho. Esses filhos desses pais mal casados e despreparados é que vão ter problemas, né? Mas voltando aqui à questão do respeito, eu acho que é isso, Renata, assim. E você pode ter um litígio, como você disse, tem momentos, né? Depois a gente fala um pouquinho da questão da mediação, da prática colaborativa, né? Mas o cliente chegou, o que a gente vai pensar? A gente vai explicar ali, vai abrir o leque dele, vai tentar pontuar quais são os direitos dele, depois a gente vai tentar buscar, quando ele já estiver ali seguro, entendendo a situação dele, buscar o querer dele para resolver aquela situação, né? Que às vezes é uma situação, pode até não estar havendo um conflito, uma beligerância entre o casal, mas é uma situação conflituosa, tanto é que eles chegaram ao fim do relacionamento, né? E aí, às vezes, ele pode ceder daqui, pode ceder dali, e a gente vai tentar buscar o consenso, né? Vamos tentar distribuir um divórcio consensual, que você pode acabar representando os dois advogados, as duas partes. Cada um pode ter um advogado, que eu acho ótimo, porque às vezes a conversa entre os advogados é mais eficaz do que o leve trás de uma parte com a outra parte. Você acaba conseguindo preservar os clientes, preservar as partes quando você tem dois advogados. E aí eu volto a falar que é essencial para a questão do respeito também, né? Porque quando você pega dois advogados que são beligerantes ao extremo, ou que acham que o que interessa é vencer a causa, que tomam a causa para si, fica complicado. Só que muitas vezes, Renato, é o que você começou a falar, a gente tem uma relação que você precisa ter um início litigioso, às vezes, né? E o litigioso, eu até me expressei mal, né? Você precisa, às vezes, distribuir aquela ação, que seja com pedido de divórcio, para que o outro consiga, às vezes, enxergar que realmente aquilo acabou. Porque muitas vezes nós temos na relação, a pessoa até sai de casa, mas o outro continua achando que aquele casamento, aquela união estável não terminou, que ele vai conseguir reformular, ou então às vezes ele também nem quer reatar aquela união, mas ele acha que do jeito que está, tá bom. A mulher normalmente continua cuidando de tudo, administrando os filhos, administrando a casa, ele passa ali, pega, passeia, convive bem, mas ele não quer romper aquele laço. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade de romper e um quer e o outro não quer. E aí fica naquela coisa que já acabou, graças a Deus, né? Mas não vou te dar o divórcio, né? Às vezes um quer punir o outro para não deixar a vida andar. Literalmente, não vou deixar a sua vida andar. Porque a gente sabe que tem pessoas que, apesar de já separadas de fato, não conseguem, às vezes, efetivamente se sentir livres. Acham que só vão estar efetivamente livres quando tiverem com as questões todas resolvidas. Mas acabam por não tomar uma iniciativa em razão de preocupação, de que se distribuir a ação, aquela vida que está andando, o sujeito está pagando a pensão direitinho, uma pensão que não está fixada, mas ele continua mantendo as obrigações que ele tinha quando estavam casados, ele continua mantendo numa boa, livremente, espontaneamente, a outra fica então com receio de que se ingressar com uma ação, pedindo exatamente aquilo que está acontecendo,
que só pelo fato de ingressar o outro vai ficar com raiva e aí vai ter uma retaliação, vai querer pagar menos, vai querer discutir a guarda, vai querer impor que vai pedir que as crianças fiquem uma semana com uma semana com o outro. E aí a outra pessoa às vezes fica com muito temor e acaba ficando engessada. Então eu acho que aí é um papel importante nosso também, que não é de incentivar litígio, mas é pelo menos demonstrar que a pessoa não precisa ficar presa, refém dessa situação que às vezes perdura por muito tempo mesmo. Eu já tive casos que a pessoa ficou quase 2 anos presa, por mais da gente falar, por mais dela ter um acompanhamento psicológico e tudo mais, ela ficou presa. Quando ela conseguiu ter força, ela viu que ingressou em juízo e logo depois acabou sendo realizado um acordo, que é comuníssimo. Quantas vezes, Renata, a gente distribui a ação? Hoje a gente tem uma grande vantagem, eu acho, que como no divórcio a gente não tem mais que discutir culpa, a gente não tem lapso temporal, a gente não tem nenhum questionamento, né? Basta um único pedido. Então, às vezes, eu até aconselho, olha, você quer se livrar, mas você está com esse problema e tudo, faz o seguinte, eu já cansei de fazer. Eu faço um único pedido, o pedido do divórcio, e às vezes até coloco que eles estão tendo um relacionamento cordial, mas que cada um tem o seu tempo, que o meu cliente ou a minha cliente já chegou no tempo dela, que provavelmente não é o tempo da parte contrária, e coloco até que a parte contrária vem espontaneamente honrando com todas as necessidades dos filhos, ou com a parte das necessidades dos filhos, como já fazia quando casado, que está havendo uma convivência, e que isso eles acreditam, minha cliente acredita que vai ser, que se conseguirá posteriormente um acordo com relação a essas questões. Porque às vezes você precisa dar um pontapé inicial para que o outro acredite e veja mesmo o nosso literal cair a ficha, né? Acreditar que aquilo está acontecendo. Então, às vezes, eu acho que a gente pode, de uma forma respeitosa, usar, às vezes, até o judiciário para dar esse chacoalhão, né? É tipo um trem de arrumação ali, daquela freada, para que aquela relação consiga partir para um outro nível, que não aquela do ex-casal que continua ali se falando às vezes mal e porcamente, mas se fala em razão dos filhos, e que a vida continua daquele jeito, com uma insegurança absoluta. E aí a gente volta ao que você falou, as mulheres ainda são as que mais sofrem com isso e ficam nessa insegurança, que é assim, é acordar sem saber se o sujeito vai ficar irritado ou não. É aquilo que a gente brinca, Renata. De repente, se ele me vir com um namorado, ele vai enlouquecer, e aí como é que vai ser a vida? E aí fica apavorado. E aí as coisas não caminham. As pessoas não conseguem seguir com a sua vida, né? Então, agora, volto a te falar, tem que ter o respeito. Não adianta também você entrar com pedido de divórcio dizendo que o outro é louco, que já está separado de fato, mas que não dá o divórcio, que é um egocêntrico, que só pensa nele, que diz que só vai fazer quando ele quer. Aí não tem respeito. Aí realmente não vai ter o respeito, né? Então eu acho eu acho que parte muito por aí, né? Você tem que ser uma pessoa ponderada e você tem que também trazer o seu cliente e puxar ali, mesmo quando o litígio é um litígio intenso, e a gente sabe que tem, né? A gente não tem por que agir dessa forma. Tanto é que nós temos hoje, graças a Deus, todas as questões que demonstram, né, a violência processual, né? Não dá. Eu tive um caso que foi muito engraçado, que o sujeito, a petição dele inicial, ele estava discutindo guarda, e a petição tinha 8 páginas. A exceção da primeira página, que metade era tomada com a qualificação das partes, né, e o nome da ação, todas as outras tinham pelo menos em 2 passagens que a mulher era louca, descontrolada, temperamento forte, agressiva. E em todas as páginas tinha isso. E em 3 passagens tinham que ela colocava a vida do filho em risco. Mas o pedido dele final era de guarda compartilhada e convivência alternada, uma semana com ele e uma semana com a mãe.
Quer dizer, o filho podia correr risco em semanas alternadas, aí não tinha problema. Deixar com a louca, desequilibrada, destemperada, que botava a vida do filho em risco, se fosse só em semana alternada, não tinha problema. Ele controlava. Quer dizer, para quê? Para quê? Entendeu? Como é que o advogado coloca isso no papel? Tem dois Então, comentários, né, Cláudio, da Val, da Molim, falando que justamente o cuidado com a linguagem no processo faz toda a diferença, né? É a forma, é o que, é o conteúdo, aí aqui, eu não sei o nome dela, que está o nome do escritório, mas ela está falando aqui que menos a mais, a interpretação tem que ser limpa e objetiva, né? É isso, você não é tratando da qualificação do outro, né? É voltada para o objetivo e para as características, às vezes até dos filhos, da rotina. Mas eu queria dar um passo atrás, Luiz, porque tem muita gente que não é do direito e que está nos assistindo, para explicar um pouquinho, né, as formas de divórcio. Então, assim, acho que é muito interessante. O cliente chega e fala: eu posso agora me separar no cartório? Eu posso isso? Eu posso aquilo? Então, quando uma pessoa decide, né, se divorciar, ela tem muitos caminhos para se divorciar hoje. Ela pode simplesmente, é importante, né? E aqui eu estou falando como advogada, mas eu também já passei um divórcio, a Luiz Cláudio também, é muito importante a orientação jurídica. Então, você saber quais são os seus direitos, o que envolve o divórcio, né? Um divórcio com filhos, envolve, né, partilha de bens, o divórcio, a guarda do filho, a forma de convivência, a manutenção e sustento dos filhos, muitas vezes a manutenção e sustento da mulher, se ela era dependente, ou hoje em dia até, né? E ainda por cima a questão do nome, né? As pessoas mudam o nome, querem manter o nome porque aquele nome já era o nome profissional dela, ou não querem tirar o nome. Então, são muitas coisas importantes que o advogado precisa explicar qual é o ritmo e como pode acontecer. E aí, a gente tem vários tipos de divórcio, como o Luiz Cláudio estava falando no início, né? A gente pode, como advogado, dizer: vocês não querem, a gente pode indicar um mediador comum, e nós dois advogados fazemos uma sessão de mediação com um terceiro imparcial que vai ajudar na comunicação, que o objetivo da mediação é justamente limpar, né, essa pauta subjetiva, essa linguagem, trazer aqui, né? Aqui meu som está abafado. Eu vou tentar melhorar. A outra, ver se melhorou, Ana Luísa. melhorou. A outra forma é o divórcio colaborativo, onde dois advogados assinam um termo de não litigância e eles estão comprometidos com um acordo e um prazo, e não havendo esse acordo, esses advogados, então, vão encerrar esse procedimento e vão indicar outros advogados para o litígio. Esses advogados estão aqui só comprometidos com o acordo. E aí também um ponto muito interessante que você tocou rapidamente, Luiz Cláudio, eu estou aqui resgatando as coisas que você falou, é a questão de outros profissionais, né? A gente aqui essa semana vai ter lives com vários profissionais da área de saúde, da área de finanças, porque o divórcio, né, ele é um fenômeno complexo e multifacetário. Então, muitas das vezes, o que está ali impedindo aquele casal de chegar num consenso, de olhar uma luz no fim do túnel, é o emocional. E aí, assim, não adianta que, como o Luiz Cláudio falou, nós não somos psicólogos e nem queremos ser. Então, às vezes, trazer realmente algumas sessões não é terapia de família. Mas, muitas vezes, quando eu indico isso para o cliente, quase que eu perco o cliente, porque a psicóloga, a profissional de saúde, ela já traz todo o divórcio para mim. Como eu não sou advogada, eu volto só para eu, né, fechar, que é uma maravilha, porque a pauta ali era totalmente subjetiva e eu percebi. Ou, às vezes, um financeiro, né, um profissional ali da área de finanças, né, que tem ali uma formação, né, um PFC, um profissional que saiba fazer planejamento, porque a gente tem muito aquilo que a gente estava conversando outro dia, né, Luiz Cláudio? O cliente, ele quer pagar 10 mil, a outra parte quer receber 15 mil. Aí a gente vai pedir as planilhas.
As pessoas não sabem quanto ganham, quanto recebem, quanto. Levam um susto. Normalmente, o momento do divórcio é um momento que as pessoas, né, muitas vezes se dão conta que elas têm um custo fixo muito maior do que elas imaginam. E ali eu já pedi para o meu cliente, quero pagar 10 mil. Eu falei, ótimo, traz as necessidades do seu filho. Aí ele chegou na próxima sessão e falou, não dá, não tem condição, custa 15. Eu falei, pois é, como é que você quer oferecer 10 pagando 15? A sua mulher pode pagar os outros 5? Não, ela não pode, ela está sem trabalhar. Então aí, o que a gente vai cortar? A natação, o inglês? Ah, não, não podemos cortar nada. Então, assim, quando a gente vem também com a parte financeira, ou há uma desorganização, e as pessoas são muito desorganizadas, dinheiro, a gente não tem muita educação financeira no Brasil, trazer, às vezes, para uma sessão com o casal, um profissional de finanças neutro, para explicar, e às vezes até para explicar e dar credibilidade para o outro, porque muitas vezes a gente está naquela situação, ele esconde o dinheiro, a gente não sabe. E aí, quando ele vem para essa sessão e tem que trazer, obviamente, é, as fontes de renda, as planilhas, os gastos, pedindo essa ajuda, isso também ajuda a outra parte a entender os ativos, a entender, não adianta, por exemplo, você tirar um investimento que você vai pagar um imposto e perder tanto naquele momento. Ah, não, mas é só ir no banco e sacar o dinheiro. Você sabe quais são os reflexos de sacar esse dinheiro antes do prazo lá do investimento, por exemplo? Quanto vocês vão perder no dinheiro que é comum de vocês? Então, eu acho que tudo isso, né, no divórcio traz essa necessidade que muita gente não sabe. Vou gastar dinheiro com outra coisa, eu estou aqui no advogado. Mas, olha, é um dinheiro que muitas vezes é muito bem gasto e que vai economizar muito o tempo do divórcio. Então, a gente poder cuidar, né, com outros profissionais, né, nesse momento, trabalhar junto ou trabalhar pontualmente, é muito interessante. Não tem dúvida, assim, até porque, por exemplo, no caso do psicólogo e também de um profissional ligado à economia, até alguém que consiga mostrar ali uma gerência do lar, eu acho que é importantíssimo para os clientes poderem organizar as ideias, né? Conseguir ter uma visão mais clara. Por exemplo, você deu um exemplo agora de sabe quanto é que vai ser baixar o investimento? Mas aí é um problema. Mas pelo menos você está baixando algo que existe. Porque tem muitos casos que eu recebo e eu vejo que o seguinte, aquele casal não vive dentro da realidade nem do que um ganha e nem do que o outro ganha. Eles utilizam o que os dois ganham e vivem com dinheiro do banco. Vivem alavancados no cheque especial, vivem alavancados no empréstimo. Então, aquele padrão de vida não é um padrão de vida deles. É um padrão de vida que o terceiro, que é uma instituição financeira, acaba proporcionando e quando eles conseguem, saem do sufoco, vão lá, pagam aquilo, aí depois entram no sufoco de novo. E o padrão de vida é alavancado daquela forma. E aí você vai falar assim, pô, mas nada mudou. O padrão de vida deles era de 10, ele não mudou nada, continua no mesmo emprego, ganhando a mesma coisa, ela também. Tudo bem, agora ele vai sair de casa, ou ela vai sair de casa, vai ter uma nova casa, mas então é só um custo disso aqui. Não, porque quando eles estavam juntos e mantinham aquele padrão alavancado, pegando empréstimos, usando cheque especial, eles estavam dentro de uma relação que eles tinham ali uma solidariedade entre eles. Né? Então, mal ou bem, um tinha confiança de que falta aqui, o outro cobre ali, quando o outro ganhar, vem e cobre aqui. E quando isso acaba, não tem jeito. E quando acaba, às vezes, num clima conflituoso, e a gente fala de pensão alimentícia, todo mundo brinca, né? Que o que as pessoas têm medo é que pensão da prisão. E aí o sujeito não vai se comprometer a continuar naquela cambalhota, porque ele já passou a ter mais gastos e vivendo no cheque especial, com medo de se um dia ele não conseguir, o que acontece? Então a gente às vezes tem que tomar esse cuidado, porque a gente pensa muito, e eu vejo muito colega assim, tendo essa dificuldade, que ele chega para mim às vezes e fala, mas Luiz, as possibilidades são as mesmas, e porra, por que o cara que vai mudar o padrão agora? Por quê? É por isso. Porque ele não vivia. Você olha e fala assim, eles vivem um padrão de 30. Somado à renda do casal dá 20, como é que põe esses 10? Esses 10 é o banco.
Esses 10 é a loucura que as pessoas às vezes fazem, porque vivem num padrão que não é efetivamente o delas. E aí, quando você acaba tendo o rompimento da relação, nenhum dos dois quer arcar com isso, quer correr esse risco. E isso tem que ser entendido. Né? Não estou aqui fazendo nenhuma defesa de homem, não, porque a gente ainda vive uma sociedade em que normalmente os homens acabam arcando com um pouco mais, as mulheres às vezes não trabalham, graças a Deus isso está mudando, né? Eu tenho diversos clientes que elas é que mantêm o relacionamento. Agora, assim, curiosamente, eu só tive 2 casos de mulher pensionando o homem. Mas tive 2. Outro dia eu estava conversando com o Rodrigo da Cunha Pereira e falou que ele teve 1, eu tive 2. E curiosamente, os 2 foram em acordo. Eu também. Os 2 foram em acordo. Na hora do divórcio, na hora como a Renata falou de organizar tudo, como não tinha partilha patrimonial, porque o regime era da separação, e um realmente não tinha nem bens a serem partilhados, a mulher foi e falou, eu sei que ele precisa, vamos determinar um prazo e eu vou pensioná-lo. Mas a gente sabe que não é a regra, né? Ainda é exceção, tanto é que eu só enfrentei 2, né? Então eu acho que isso, assim, e a gente volta a falar, Renata, é o respeito. Porque isso pode acontecer, inclusive, dentro do litígio. Né? Você pode parar, assim, quantas vezes, como você disse, tem pessoas que são leigas, né? O fato, às vezes, de você... Que, pessoal, olha só, o divórcio consensual é aquele que as pessoas conseguem se organizar e distribuir esse divórcio, a princípio, vamos lá, em juízo para o juiz homologar. E aí, nesse divórcio, vão estar ali, vão ser tratadas as questões inerentes ao casal e também aos filhos, né? Ou seja, vai se decretar o divórcio, vai decidir se um dos dois utilizava o nome de casado, se vai continuar usando, vai decidir se um dos dois tem direito à pensão e vai se decidir também as questões inerentes à guarda, convivência e alimento e alimentos dos filhos. Né? Agora, você pode também, se não tiver filhos, você pode procurar o cartório para fazer extrajudicial, ou então, se as questões com relação às crianças já estiverem debatidas, decididas em juízo, ou pelo menos sendo debatidas em juízo, você pode fazer no cartório extrajudicial. E aí eu também vou falar o que a Renata falou. Mesmo assim, no cartório, a gente tem lá que é obrigatória a presença de um advogado. Mas a gente sabe que é comum, quando as pessoas acham que tem um acordo, tem um acordo, os filhos já são maiores, ou então já resolveram a questão dos filhos do juízo, aí vão fazer agora no cartório. E aí eles vão e pegam, às vezes, o advogado da empresa, um amigo que é advogado trabalhista, o outro que é advogado de outra área qualquer, e aí o sujeito vai ali, organiza e assim. E aí, quando envolve partilha patrimonial, depois, na hora de regularizar, aí vem um imposto gigante, vem às vezes esquece de pagar, não paga no prazo. Então, é um inferno e aí acaba sendo muito mais caro do que se, ao invés de ter utilizado o advogado, entre aspas, conhecido, o amigo que não é especialista, se tivesse procurado um advogado especializado na área para poder resolver essas questões. Né? Então eu acho que é mais ou menos por aí, né? E muitas vezes a gente distribui a ação, eu acabei me perdendo, distribui a ação, às vezes uma ação litigiosa mesmo, conflituosa, está discutindo guarda. E aí os advogados também têm que ter ali a moderação para não colocar gasolina na fogueira, é o contrário. Né? Mesmo quando a gente distribui a ação litigiosa, e às vezes é necessário, a gente tem que tentar ir com ponderação para tentar ir controlando, e muitas vezes a gente consegue dali transformar esse litígio num consenso. Né? A gente faz o que a gente chama, tecnicamente, a gente convola esse rito litigioso num consensual, como muitas vezes a gente está no meio do litígio e sente uma faísca ali de, poxa, as partes colocaram a mão na consciência, conseguiram pensar de uma forma um pouco diferente, e a gente pede para suspender aquele processo e, às vezes, remeter aquelas pessoas a uma mediação, porque, por exemplo, Renata tem toda essa tarimba de ser, além de uma advogada que trabalha no litígio, trabalha muito bem, Renata tem formação de mediadora. Eu já tive casos que eu parei
Eu lembro de pelo menos um, não lembro se foram um ou dois, que eu suspendi e liguei para a Renata e falei, Renata, você toca aqui a mediação? E depois ela me ligou dizendo, Luiz, já resolvemos. E aí foi feito depois, só apresentou o resultado da mediação naquele processo que se iniciou de forma litigiosa e conseguimos resolver através da mediadora, no caso que foi a Renata, resolvemos aquela questão. Né? Porque são técnicas distintas, né? Você tem que ter ali uma aptidão para aquilo. Não é qualquer um que consegue fazer mediação. Né? Não é uma brincadeira. Mediação não é sentar e bater um papo e tentar, pô, mas peraí, você está pedindo 10, ele está falando que vale, que dá 7, vamos somar 10 com 7, 17, divide por 2, dá 8,5. Não é isso. Não é isso. Até porque quando as pessoas vão para a mediação, tem um fundo ali de algumas questões que a comunicação do mediador é completamente diferente da comunicação daquele que não está apto, não está preparado para a mediação ou para a advocacia colaborativa. Às vezes tem muito advogado que fica desconfiado, pô, como é que eu vou sentar com outro, apesar da gente assinar um termo, como é que eu vou sentar, vou entregar tudo que o meu cliente tem, o outro vai entregar para mim e depois, não sei o quê. Aí funciona e funciona super bem. A Renata falou agora da Olivia, que é ótimo, acho que foi uma precursora disso aqui para gente, e tem extremo sucesso, e funciona super bem, né? E todos nós conseguimos circular e conviver com todas essas formas de resolução dos conflitos, né? E volto a dizer, de uma forma extremamente respeitosa. Então, a gente volta lá no início, né? A gente vai ter um consenso desrespeitoso, um consenso que às vezes é um consensual apenas no papel para inglês ver, mas que é feito, tirado às vezes a fórceps, tirado às vezes na prática da violência, da dependência econômica e financeira. Fora, né, Renato, assim, as questões que são mais tristes, quando a gente nota às vezes que um dos dois sai do relacionamento e está em depressão, né? Que hoje em dia as pessoas conseguem falar com mais clareza, né? Eu estou no momento, eu sofro, eu estou num processo de depressão, mas se a gente voltar um pouquinho atrás, as pessoas tinham vergonha de falar. Né? Então as pessoas estavam enfrentando essa questão, mas não tinham coragem de falar sobre isso, e mais, e aqueles que às vezes estão enfrentando e não sabem. E acabam cedendo a um consenso porque efetivamente estão muito fragilizadas e fazem aquilo. Né? Então a gente sabe até que a gente, em alguns casos, a gente consegue, a gente tenta até depois, numa partilha, tentar anular aquela partilha, tentar discutir aquilo. Então acho que a gente tem, e aí eu acho que é um papel do advogado também, que tem que ser muito cuidadoso para poder entender. E se ele tiver essa percepção de que o cliente está aceitando até em razão de uma fragilidade muito grande, eu pelo menos tomo esse cuidado. Tá? Eu procuro saber se ele tem um terapeuta, tento, se não tiver, tento indicar, peço para que pelo menos converse com um terapeuta da minha confiança, que não é para fazer terapeuta, eu me expressei mal, um psicólogo, que não é para fazer a terapia, mas é para pelo menos tentar ali ver se tem algum sintoma, alguma coisa forte e tentar ajudar. Você falou isso e eu faço assim realmente um mapeamento, né, daquele cliente e até para sentar numa mesa eu acho que a gente tem muita responsabilidade no divórcio colaborativo. A gente não precisa entregar os documentos, mas Eu me expressei mal, a desculpa. gente precisa, mas a gente precisa, a gente tem ali, né, um termo, né, um tripé, que é o da boa-fé, da transparência, da retirada de equipe, né? Então, os advogados, eles estão comprometidos só com o acordo, né? Se não houver o acordo, vai ter um encerramento, vai ter uma moratória, né, um prazo para que as pessoas possam procurar advogados que continuem, né? E às vezes um assunto está resolvido, você consegue já limpar e fazer um acordo de guarda, convivência e manutenção dos filhos, né, os alimentos, e aí a questão da partilha ali foi um impasse. E dali a gente não conseguiu fechar um acordo, a gente fechou um acordo parcial.
E aí a gente pode indicar, no caso de ter sido uma prática colaborativa, onde o advogado que está comprometido com o acordo não continuar no litígio, indicar dois litígios, né, que eu digo no judiciário, nesse sentido, indicar dois ou três advogados, cada um para o seu cliente, que vai continuar ali, dali para frente, já para resolver aquele ponto ou para resolver os pontos, porque não as partes foram impossibilitadas de chegar a esse acordo. Eu tive um caso interessante, a falta de respeito, em que justamente o advogado da outra parte era seríssimo, a gente assinou um termo de não litigância. Nesse caso, eu não posso chamar de práticas colaborativas, porque ele tinha dito que caso a gente não chegasse a um acordo, ele ia continuar. Eu disse que eu não sabia, porque muitas vezes eu estou tão envolvida no acordo que eu prefiro passar para uma outra pessoa, se aquele acordo não prosperar. Mas o cliente dele mandou um documento falso para mim, né? E ele não, e o documento eu percebi quando eu mandei para o meu contador, porque era um documento que ele fez questão de mandar, e o documento estava adulterado. E aí eu liguei para o advogado e falei, olha, aconteceu uma coisa muito... A gente está aqui andando, né? Mas ele mandou esse documento. O advogado falou, Renata, me manda o documento de volta, me manda isso. Me ligou no dia seguinte, conversou com o cliente e falou, eu não tenho condição de continuar. Mas eu falei, mas você ia continuar até o final, não me abandona. Ele falou, não tem jeito. A gente sentou aqui numa mesa, a gente foi muito claro, a gente falou da transparência, da boa-fé, do respeito, e eu não posso continuar sendo advogado de uma pessoa que não só falta com respeito com a sua cliente e com você, mas comigo também, né? Então, vamos encerrar aqui, e a gente encerrou, e aí nem eu nem ele continuamos. Ele estava certo, né? Ele falou, você vê, né? Eu certo, sentei aqui nessa mesa falando para você que eu ia continuar até o fim, e eu fui o primeiro a sair. Pois é, né? São essas surpresas, às vezes, que a gente também tem e que a gente precisa... o advogado, ele é uma pessoa que ele tem que impor uma ética quando ele vê que o cliente dele tem falta de ética, seja no acordo, né? Seja no litígio. Porque só para completar, Luiz, eu tive um caso em que o meu cliente, eu não sabia disso no início, mas depois eu soube, ele queria fazer a partilha naquele momento, porque ele tinha 30 dias para vender a empresa dele. E ele tinha recebido uma proposta. E aí, nesses 30 dias, a empresa dele ia valer 5 vezes do que valia no divórcio. Falei, olha, e aí ele insistiu, vamos correr, e a outra parte já estava querendo assinar aquele jeito. Eu falei, olha só, essa pessoa vai invalidar essa partilha, não adianta. Você, 2 meses depois, ele é pai dos seus filhos, ela vai saber como você ficou milionário, você vendeu a sua empresa, e aí naquele momento, 1 mês antes, eu acho que você está fazendo uma burrice, né? É uma besteira. Eu não vou fazer isso, mas mesmo que alguém faça, é muito frágil. É uma empresa conhecida, todo mundo conhece, então, que ideia é essa? Não, porque me falaram que se eu fizer antes, eu já estou separada de fato e não comunico, uma empresa de 20 anos. Né? Então, assim, a gente tem de tudo, né? E aí a gente também tem que ensinar, muitas vezes, o que é respeito para o cliente, né, Luiz? Não tem dúvida, né, Renata? Assim, que além do respeito é a confiança, né? Você, assim... Precisa ser restabelecida, né? A confiança quebra. Quando quebra a confiança, você não consegue mais, né? É aquela coisa assim que a gente sabe que é comum às vezes. Você senta, tá discutindo um acordo, sua para burro, não sei o quê, aí teu cliente chega para você e fala assim, tá bom, tá fechado. Aí eu ligo para Renata e falo, Renata, tá fechado, vamos lá. Aí prepara tudo na hora de assinar, vem o cliente, não quero mais. E aí? Porque daí não é só o cliente. O divórcio não é nosso, o divórcio é dele. Então, Não, é dele, mas a gente acaba empenhando a nossa palavra, né? Então, assim, a gente não vai poder impor que ele faça. Mas eu acho que o advogado tem a liberdade, então, de falar o seguinte: então tá bom, então siga com outro colega, porque eu cheguei no meu limite, né? Eu tentei tudo, a gente chegou, eu empenhei minha palavra, né? Porque muitas vezes acontece isso, né? É assim, não, tudo bem, eu vou, olha só, eu concordo, eu vou fazer isso, mas pede lá então para a doutora Renata conseguir com a cliente dela que, poxa, pede para ela segurar um pouquinho,
não fazer isso ou não fazer aquilo, não tomar uma determinada atitude. Aí a Renata vai, consegue, confiando na minha palavra, às vezes, porque eu empenhei a minha palavra, né? E a cliente dela, então, faz ali uma liberalidade e depois o outro vem e puxa o tapete, né? E aí eu acho que o advogado tem total liberdade de, olha, tô fora, não vou ficar, até porque uma situação dessa, para mim, é inaceitável, eu não consigo. Pelo amor de Deus, gente, eu não estou dizendo que as pessoas não possam se arrepender, não possam voltar atrás, né? Eu estou falando de um caso que você já está ali discutindo há muito tempo, chegou num acordo, ou então, às vezes até, a gente sabe disso, né, Renata? Às vezes até assim, durante um processo, a gente pode estar até dentro de um processo de litígio e fazendo assim, pequenos acordos que às vezes até nos levam a conseguir, depois de algum tempo, até um consenso, né? Assim, só para, eu sei que o tempo tá esgotando aqui, mas Mas porque a gente pode ter um litígio, às vezes com guarda, né? E às vezes começa aquele litígio, normalmente às vezes começa assim, não, mas ele não tem condição, ele nunca trocou uma fralda, ele vai para Bracarense e fica tomando chopp, né? Se tem o futebol dele, o jogo Pô, quem é vascaíno, então, quase infartou ontem, né? 6-0 no Santos. Tem um jogo de futebol, ele não vai olhar? Tá bom, mas às vezes ele não fazia isso porque ele sabia que tinha alguém fazendo e a gente sabe, o homem é mais bonachão, né? O homem fica mais tranquilo, mas às vezes a pessoa se transforma. Acontece. Eu tenho diversos clientes que fizeram isso. Como às vezes também, vamos lá, vamos falar a verdade, a gente sabe que às vezes em casa tem aquela mãe que se acha também uma super-heroína e ela às vezes nem dá espaço para que o pai consiga, às vezes, e fazer alguma coisa. E as pessoas, quando mudam a situação, as pessoas às vezes mudam. Né? Então, às vezes, a gente começa uma questão assim e vai fazendo pequenos acordos. Né? Olha, pô, vamos fazer uma experiência. Aumenta um pouco o período de férias agora, nesse ano. Vamos seguir ali. Então, a gente pode ir fazendo pequenos acordos. E esses pequenos acordos é que eu acho que são muito importantes, e aí eu acho que é a base do respeito total, que você não pode faz um pequeno acordo desse, uma parte cumpre e a outra não cumpre. Isso é uma das coisas que mais me deixa assim, sem nenhuma justificativa. E eu já renunciei a alguns processos em razão disso. Ô, Luiz, isso que você falou dos pequenos acordos são muito importantes, né? Porque no início, eu queria para todos que estão aqui ouvindo e estão numa situação de divórcio pensarem que muitas vezes o divórcio é um momento de conflito, sim, mas esse conflito é uma oportunidade de mudança, como o Luiz Cláudio está falando aqui, né? A mudança, inclusive, da relação parental com os filhos, que muitas vezes está viciada dentro daquela relação dos pais. Então, pais que passam a participar realmente mais, porque não participavam porque não gostavam, ou porque não tinham espaço, porque tudo que era feito era criticado. Então, é preciso, e eu sei que para uma mãe que o pai nunca fez nada, é difícil ter confiança. Lógico. Então, esses acordos temporários, né, eles no início eles são muito importantes, porque você vai ver o que é possível. Né? Como é que a gente pode ajustar, dar uma oportunidade para que se tente outras coisas diferentes do que aquela que estava sendo a rotina dentro do casamento, que não foi à toa que acabou. Então, dar a oportunidade, às vezes, para a própria pessoa que quer. Eu tive um cliente que queria buscar os filhos todos os dias depois que ele, né, que ele se divorciou. Eu sabia que era inviável. O trabalho dele era num lugar, as crianças estudavam em outro, ele quis tentar. Ele quis tentar, ele não conseguiu, ele voltou e ele falou, realmente não vai dar. Eu só vou conseguir 2 vezes por semana. Mas eu não consegui convencer ele, nem a outra advogada, nem a mãe, então ele precisou tentar. E foi ótimo esse teste de realidade. Então, esses mini acordos, como o Luiz Cláudio falou, eles abrem uma possibilidade de um restabelecimento de confiança. E isso tem que ser aos poucos. Não adianta a gente ter uma meta ambiciosa, que um casal que chegou ao extremo, no sentido de não dar mais, vai sentar numa mesa e vai fazer 100 concessões rapidamente. Isso é um trabalho. É um trabalho Lógico. do advogado, né?
A muitas gente tinha que vezes. subir a escada degrau por degrau. E da equipe, muitas vezes, multidisciplinar, que está ali auxiliando, né? Pontualmente, mas existem muitos terapeutas bons no Rio de Janeiro, online, inclusive, eu estou falando do Rio porque eu estou no Rio, que trabalham com um número de sessões, 5 sessões, 4 sessões, para o casal ali tentar limpar e conversar essa pauta subjetiva. Então, Luiz, a gente já está aqui terminando e eu queria te perguntar o que você tem para dizer como advogado, para uma pessoa que está, nesse momento, passando ou decidindo se divorciar. Assim, primeira coisa, vai parecer que eu estou defendendo a nossa categoria, né? Mas eu acho assim, como a Renata já disse, procura um advogado especialista, né? Para poder ter efetivamente esclarecimento, sabe? Isso de buscar no chat GPT, no Dr. Google, conversar com amigos, como nós falamos, não é legal. Entendeu? Não é legal. Procure um especialista para entender o que está passando, aonde você pode, sabe? É aquela coisa assim, eu já recebi mulheres que falam assim, não, 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 guarda compartilhada eu não dou de jeito nenhum. Eu vou brigar, aceita tudo. Não, pensão maravilhoso, porque ele já disse que vai pagar tudo, não sei o que, não tem problema. Não, partilha, ele disse que eu vou ficar com isso, porque eu não tenho, mas a guarda não, a guarda tem que ser minha de qualquer. E não sabe nem o que é a guarda unilateral ou o que é a guarda compartilhada, né? Eu já tive cliente que falava, não, a guarda tem que ser unilateral. Aí eu perguntava, mas ele não tem menor condição de escolher qual é o médico? Não, ele é médico, é ótimo médico. Não, tudo ele é que faz, inclusive salvou minha mãe. Quando minha mãe teve um problema, tá, e se precisar levar na escola, ele não leva. Não, leva, estuda. Até ciências, biologia, química, ele é que estuda tudo. Então por que você não quer a guarda compartilhada? Porque ela não sabe o que é a guarda compartilhada. Né? Mas ela cria aquele mito, ela acha que aquilo ali ela está perdendo um poder. E aí você tem que explicar. Então eu acho que a primeira coisa eu acho que é procurar um advogado especializado. A outra coisa é tentar, dentro do caos, buscar também uma ajuda, às vezes, de um profissional, como a Renata falou, da psicologia. Tentar buscar um pouco de ponderação e tranquilidade. Acho que é isso, né, Luiz? É tentar ter empatia. É isso. Eu acho que falta muita empatia, no geral. Entendeu? Assim, os advogados às vezes subjugam a dor do cliente, sabe? Acha que é mimimi. Porra, esse cara não é possível. Tá aí chorando porque não viu a filha 2 dias. Porra, peraí, cara, respira fundo e segue. Que palhaçada. Não é palhaçada, né? Cada um sabe onde o seu calo aperta. Então, eu acho que a empatia é uma coisa que está faltando de uma forma geral entre todos, entre as partes, entre os advogados, entre os magistrados, promotores, no geral. É isso, Renata. Muito obrigado por aqui estar, pelo convite. Espero que tenha sido pelo menos um pouquinho proveitoso. Foi muito bom, Luiz. É muito bom sempre estar com você. Acho que o pessoal conseguiu aí se valer de muitas informações. E terminando aqui dizendo que a informação, né? Antes de tomar qualquer decisão, procure sim a informação correta, não o que vocês ouviram por aí. É por isso sim que vocês precisam de um profissional que saiba dizer quais são os caminhos, quais são os direitos, e preparar, né, para tomar a decisão conjunta com o cliente, o caminho que vocês vão junto perfazer, né, nesse momento tão difícil, mas também tão proveitoso de mudança, de oportunidade, de nova vida. Então, o advogado ele tem que te dar a mão, né, e estar com você nessa jornada, por mais que essa jornada seja sua, principalmente, né? Vocês são os protagonistas do divórcio de vocês e o advogado é um advogado que precisa os orientar, assim como o profissional de saúde e finanças pode realmente ajudar nessa organização.
Muito obrigada a todos. E vai ser uma semana linda. Temos muitas lives. Hoje ainda temos uma 13 horas, 1 da tarde e outra 8 da noite. E todos os dias vamos ter 3 lives aí durante essa semana com assuntos diversos, muito interessantes. Vão lá no perfil de Voto com Respeito para conhecerem o nosso trabalho, o nosso movimento e as próximas lives. Tchau. Boa Até segunda. logo. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau.